Levítico, capítulo 25, verso 39 a verso 55, e eu leio na palavra do Senhor que diz assim: Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não fará servir como escravo, como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família a possessão de seus pais. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor, delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra e vos serão por possessão. Deixá-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão, perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania uns sobre os outros. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele, um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus, parente da sua família, o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Como com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então farás contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano estará com ele, não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos orar. Senhor, diante de nós está a palavra do Senhor que foi lida, e com reverência nos aproximamos do Senhor para pedir que o Teu Espírito Santo aplique no nosso coração a verdade contida no texto sagrado, para encher-nos de esperança, para transformar a nossa maneira de enxergar a vida e os nossos negócios, para transformar a nossa comunhão como servos e como irmãos em Cristo uns dos outros. Dá-nos, Senhor Deus, a consciência da Tua presença, que é o Senhor de todos nós, para que possamos servir ao Senhor com alegria e experimentar a bênção da justiça da Tua palavra. Pedimos isso para nós e pedimos isso para o nosso país, que é tão carente de justiça, que é tão carente da verdade. Rogamos que o Senhor infunda no nosso coração a palavra do Senhor, plantando-a como semente frutífera, para que no devido tempo e conforme o Teu desígnio, ela frutifique nos nossos corações e nas nossas ações. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando como eu poderia introduzir um sermão sobre esse texto, e talvez uma forma apropriada de fazê-lo é perguntar a cada um dos irmãos que estão aqui presentes, onde que você estará daqui 7 anos? Você já pensou sobre isso? Tem uma propaganda, acho que é a propaganda de um carro da Ford, que
Pergunta-se para uma pessoa, para um rapaz, um senhor jovem, onde que ele estará daqui 5 anos? E ele se imagina dentro de um Fusion, com a patroa dele sentada do lado dele. E aí pergunta para ela, onde ela estará daqui 5 anos? Ela se imagina dentro de um Fusion, com aquele rapaz sendo o motorista dela naquele carro. Onde estaremos daqui 7 anos? Mas talvez fosse melhor complicar a pergunta. Onde estaremos, ou onde você pensa, ou deseja, ou planeja estar daqui 15 anos? Essa pergunta, ela mexe com cada um de nós dentro da conformação social que estamos. Quem é casado, quem é solteiro, quem já tem até netos. Mas para a pergunta ficar um pouco mais complexa, onde você pensa estar daqui 30 anos? O que estará fazendo daqui 30 anos? Daqui 30 anos eu estarei com 80 anos, com a idade do meu pai hoje. Certamente eu espero já estar aposentado, jubilado talvez dentro do ministério da IPB, onde o pastor pode se jubilar, agora não será mais obrigatório aos 70 anos, mas já pode estar aposentado do ministério. Se eu estiver vivo, isso já é outra história. Mas a pergunta é mais complexa um pouco. Onde você pensa estar daqui 50 anos? Eu me lembro que alguns anos atrás nós comemoramos o culto de 150 anos de aniversário da IPB, há 7 anos atrás. E o presbítero que foi o relator e o organizador e o preparador de todas as coisas para que aquele culto acontecesse aqui no centro de convenções, talvez alguns dos irmãos que estão aqui estivessem lá naquela noite, ele disse que muitos de nós estávamos tendo o privilégio de comemorar 150 anos de história da IPB no Brasil. Mas muitos, a maioria dos que estavam ali naquele culto, com certeza não estarão na comemoração dos 200 anos da fundação da IPB no nosso país daqui 43 anos. Essa é uma pergunta que mexe com a forma como nós enxergamos o futuro, como nós enxergamos a nós mesmos e o que nós queremos construir. Tem uma propaganda rodando na televisão que eu acho muito inteligente, que faz um contraste e um questionamento a respeito dessa ideia de que você tem que lutar pelo seu sonho. E eles têm como slogan e a conclusão da propaganda que uma coisa é você sonhar, outra coisa é você planejar. E eles estavam fazendo uma propaganda ensinando as pessoas a planejar a sua próxima compra, o seu próximo negócio, o próximo lugar onde essa pessoa escolheria viver. Eu tive um colega do seminário que tão logo ele formou, pegou o canudo ali de bacharel em teologia e disse: olha, eu tenho 5 anos de casado, já tenho um apartamento, e o meu projeto é que daqui 10 anos eu tenho o 2º apartamento. Nada contra um pastor planejar assim. Mas a pergunta que a palavra de Deus levanta para nós é: quais são os critérios pelos quais nós planejamos o nosso futuro? Vamos pensar de forma mais complexa ainda. Nós estamos acompanhando pela televisão os desdobramentos da Operação Lava Jato, em que quase todo dia aparece um denunciado novo com um histórico de desvio de milhões de reais. Pelo salário que a igreja me paga atualmente para ser pastor, para eu conseguir juntar, sem gastar um centavo do meu salário, eu tenho que trabalhar 25 anos ininterruptamente para conseguir juntar R$1 milhão. 25 anos. Enquanto que algumas daquelas pessoas que estão sendo acusadas lá, em uma única negociata, transferiram do patrimônio do país para o seu bolso 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões de reais. Dinheiro que pode custar a história de uma família, a vida de uma pessoa, a mudança
social de uma cidade inteira, sendo tirada do patrimônio público e colocada no bolso e às vezes até em outros lugares. Esse texto ele nos leva a pensar sobre como nós enxergamos as nossas relações sociais e o futuro, porque, mais uma vez, o contexto que nós estamos aqui é o contexto do ano do jubileu, que se celebrava em Israel a cada 50 anos, ou a cada grupo de 7 vezes 7 anos, que dariam 49 anos, e o ano seguinte seria o ano do jubileu, o ano do descanso, o ano da libertação, o ano em que todas as dívidas seriam canceladas, que todas as famílias poderiam voltar para a sua possessão, e que não houvesse de forma alguma escravidão, exploração e tirania no meio do povo de Deus. A cada 50 anos, Israel tinha a oportunidade de regular, equilibrar, equalizar a sua vida social. Na própria Escritura, nós temos poucos recursos, poucas citações que tratam a respeito de como que o jubileu acontecia na prática. Pelo contrário, a Escritura mostra como que Israel muitas vezes desobedeceu os mandamentos de Deus e por causa disso não só escravizava os seus próprios irmãos, como foi condenado por Deus a viver como escravo de outras nações por causa da sua desobediência. Mas, apesar disso, pelo menos uma citação em Jeremias mostra que a nação levava mais ou menos a sério o ano do jubileu, porque quando Nabucodonosor estava para invadir Israel, Jeremias foi chamado a atuar como resgatador de um terreno de um parente, por causa do ano do jubileu. E ele tinha que comprar o terreno do seu parente, consciente, sabendo que menos de 2, 3 anos depois, Nabucodonosor tomaria toda aquela terra e o anexaria ao seu império que estava em ascensão. Jeremias estava levando um prejuízo tremendo ao arrematar um lote, um terreno, que logo ele veria que seria tomado de suas posses. E a Bíblia diz que foi por causa dessa legislação que Deus o incentivou a resgatar o terreno do seu familiar que estava em apuros. A legislação do ano do jubileu tem como base o conceito de libertação, libertação daquele que era preso, libertação daquilo que estava preso e que precisava ser alienado. A conduta prescrita para Israel era exatamente a da santidade. Lembra que o livro de Levítico é o texto do Antigo Testamento que trata sobre a vida santa na presença de Deus e que essa vida santa tem implicações sociais maiores do que aquelas que muitas vezes nós possamos imaginar. Vida santa não tem a ver simplesmente com os nossos deveres particulares, pessoais, espirituais e devocionais em casa. Vida santa tem a ver com a forma como nós tratamos uns aos outros nas nossas relações de comércio, nas nossas relações de compra e venda, nas nossas relações de direito e propriedade. E 2 palavras resumem para nós o significado do ano do jubileu aqui no texto de Levítico, capítulo 25. Uma é a palavra descanso e outra é a palavra liberdade. A terra deveria descansar para que pudesse recuperar suas forças no que diz respeito aos ciclos da agricultura anuais de Israel. No ano do jubileu, não somente as pessoas teriam suas dívidas quitadas, poderiam retornar às suas propriedades, mas naquele ano a terra não poderia ser cultivada, ela também tinha que descansar. Foi por causa do ano do jubileu que na época da rebelião dos Macabeus, os seleucidas levaram vantagem sobre uma determinada cidade judaica, porque eles não tinham plantado naquele ano em obediência ao jubileu. E então, quando os seleucidas invadiram e fizeram um cerco, eles não tinham alimento suficiente para aguentar um cerco de anos, como era o caso naquela época. Só para os irmãos terem uma ideia, antes de Nabucodonosor poder entrar pelos portões de Jerusalém, ele teve de fazer um cerco de 3 anos sobre aquela cidade. E por isso, quando Zedequias tentou fugir por uma brecha no muro, a Bíblia diz que ele tentou fazê-lo porque a cidade estava apertada em fome. 3 anos de cerco.
E a palavra de Deus então diz que a terra e o povo deveriam gozar de descanso e liberdade. E o descanso tem a ver com a questão do sábado, do dia do Senhor, do obedecer a Deus, guardar a sua lei e separar tempo para a adoração do seu nome. E liberdade, para que ficasse bem claro que o povo de Israel, que tinha sido escravo por 450 anos no Egito, agora gozava de liberdade, não porque pelo seu exército conseguiu e conquistou a liberdade, mas porque Deus enviou Moisés até lá, e com braço forte, mão estendida, não a de Moisés, mas a de Deus, milagrosamente, redentivamente, Deus havia tirado Israel da escravidão, do cativeiro, e agora ele proíbe ao seu povo praticar com os outros, especialmente os seus, o mesmo tipo de atividade e atitude. Tudo isso para ensinar a santidade por meio da dependência, da confiança de Deus como provedor, e evitar a cobiça que explora, que escraviza e que cansa as pessoas. O jubileu deveria nutrir em Israel alguns valores comportamentais que são fundamentais e que a nossa sociedade moderna já descartou faz tempo. O primeiro deles, uma vida mais simples, em contraposição à busca pelo acúmulo de riquezas pessoais. O ano do jubileu dizia e deixava bem claro que ninguém pode enriquecer à custa do próximo, que ninguém pode ficar rico enquanto o outro empobrece, mas deve haver um padrão de vida moderada, de tal forma que todos tenham o suficiente para terem uma vida boa. A palavra de Deus é contrária ao fato de que muitas vezes nós buscamos o acúmulo para nós e não repartimos, e não praticamos a bondade, e não praticamos a solidariedade com o próximo. Solidariedade, compaixão, socorrer o necessitado, são valores do cristianismo que foram trazidos para a sociedade ocidental e que hoje estão sendo paulatinamente abandonados por causa do egoísmo, o desejo de ter, possuir e cada vez mais. Segundo, uma vida fraternal ativa em contraposição à escravidão do próximo para se apoderar dos bens dele. A palavra de Deus diz que a comunhão cristã é uma alternativa à competitividade que o capitalismo ensina como salutar para as vidas das nações. A comunhão cristã não é o comunismo do socialismo, mas também não é a liberdade de comércio do neoliberalismo moderno. A comunhão cristã, ela promove o direito que as pessoas têm à propriedade, mas também o dever que as pessoas têm de devolver ao próximo aquilo que é da sua família, por direito. Terceiro, o ano do jubileu ensina para nós uma vida de temor e serviço a Deus, em contraposição à tirania do poder secular. O texto diz claramente que nós não devemos praticar a escravidão, que nós não devemos permitir a escravidão diante dos nossos olhos, pelo contrário, nós devemos temer a Deus, que é o Senhor da terra e dos homens. Assim, eu penso que esse texto trata, colocando numa única frase, de tirania e escravidão. E qual é a alternativa que Deus propõe para o seu povo para que nem tirania e nem escravidão seja aquilo que vai fazer a nação sofrer debaixo do poder temporal? Então nós temos aqui três situações que Deus trata com Israel. A primeira delas, se teu irmão empobrecer e se vender a ti. Se aquele irmão que trabalha junto com você no seu serviço ficar pobre, não tendo condição mais de sustentar a sua família, e para pagar a sua dívida ele se oferece como sua possessão, a Bíblia então diz que ao povo de Deus não é permitido tratar o irmão pobre como escravo.
No meio da igreja, não pode haver discriminação social que faça com que a outra pessoa, porque tem menos, porque tem um salário menor, porque tem uma vida mais simples, seja tratado como inferior e seja abusado como alguém que não tem direito a nada. Nós não podemos permitir isso no nosso meio. No meio do povo de Deus, embora hajam pessoas que tenham mais e pessoas que tenham menos, o que deve imperar, o que deve governar as nossas relações é a comunhão cristã baseada na bondade do amor de Deus e na sua graça, que muitas vezes dá para nós o que nós não merecemos e nos diz para nós fazermos de igual modo uns com os outros. Assim, o texto é bem claro e bem forense nas suas colocações. Primeiro, não fará servir como escravo aquele que é seu irmão, que é parte do seu povo. Ele deve ser tratado como um jornaleiro para que possa pagar a sua dívida. O texto diz que não se pode eximir a responsabilidade de quem, porque não administrou adequadamente os seus bens, empobreceu. Mas também não pode se permitir o abuso de reduzir a escravidão a uma pessoa por causa disso. Ele tem que assumir a responsabilidade e pagar, e pagará como um jornaleiro, como alguém que é contratado para realizar uma empreitada. Geralmente o jornaleiro tinha um salário que era inferior ao outro, mas que devia ser pagado diariamente. Terminou o serviço, paga. Era assim que funciona o jornaleiro no Antigo Testamento. E toda essa relação de pagamento da dívida, ela tinha o ano do jubileu como o critério que determinava os limites de até onde a dívida pode ir. No sistema financeiro brasileiro atual, se você cai num problema de dívida com certos bancos, a sua dívida só aumenta e nunca mais para de aumentar. E depois que todos os seus bens são dilapidados, aí os bancos se voltam para os seus familiares para irem atrás deles. É assim que funciona. Mas a palavra de Deus diz, no ano do jubileu, zera tudo. No ano do jubileu, todas as dívidas têm que ser perdoadas. Todas as propriedades têm que voltar às suas famílias. E todo mundo que está trabalhando para pagar suas dívidas como escravos ou como jornaleiros, ali encerra todo o seu trabalho. Você pode negociar com ele, resolver com ele até o ano do jubileu, mas nem um ano para frente a dívida acaba ali, o pagamento acontece ali. E quando terminar a sua dívida, a sua libertação será completa. Ele sairá, verso 41 diz, sairá ele, sairá a sua esposa, sairá os seus filhos e voltará à sua possessão. Ninguém vai levar adiante a dívida do pai ou da mãe ou do tio ou do avô, nem do filho ou de qualquer parente. Tudo encerra ali. E Deus dá uma razão clara, e ele a repete depois no verso 55, no verso 42. Por que não pode haver escravidão entre nós? Porque todos nós já somos escravos de Deus. Somos seus servos. Ele pagou o preço da nossa dívida. Ele pagou o preço da dívida de Israel quando tirou Israel do Egito com o seu braço. Israel que tinha sido explorado socialmente, politicamente, durante 450 anos. E Jesus pagou as nossas dívidas de pecado para com Deus quando Ele derramou o seu sangue, que a Bíblia diz que foi o preço das nossas dívidas de pecado para com Deus naquele dia. Todos nós pertencemos a Cristo, a Deus. A humanidade pertence a Deus. E no dia do juízo, Deus vai chamar cada um dos tiranos da face da terra perante a sua face e exigir deles as explicações precisas e adequadas por que trataram o ser humano semelhante da forma como trataram. Deus pedirá conta, porque Ele é o único Senhor. E o seu senhorio sobre nós não é um senhorio de escravidão, de exploração, pelo contrário, é um senhorio de libertação. Deus buscou Israel escravo no Egito e os tirou de lá. Deus nos buscou no mundo escravos do pecado e tem nos tirado do seu jugo. Nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, então nós temos um problema para resolver no texto, que são os versos 44 a 46. Deus acaba de dizer para Israel que a escravidão serve à tirania, e quem serve a ele não deve praticar a escravatura. Mas aí ele diz no verso 44 a 46 que o povo de Israel pode ter escravos vindos de outra nação, e aí nós temos um problema para resolver. Observe que Israel não poderia escravizar aqueles que eram israelitas, mas poderia ter como escravos, poderia comprar escravos que vinham do estrangeiro, aqueles que vinham de fora, aqueles que eram comprados de pessoas que estavam peregrinando por Israel. E é claro o texto dizer que a lei do jubileu não era aplicada para os estrangeiros, era aplicada somente para o povo de Deus. E os escravos que os israelitas adquirissem poderiam inclusive ser deixados como herança para a próxima geração, como posse. É um problema que nós temos que resolver. É estranho ler isso aqui nas Escrituras, vivendo no nosso tempo depois, e nós que vivemos pregando a escravidão, e o Brasil que há menos de 150 anos atrás proclamou a libertação de todos os seus escravos. Num tempo que nós lutamos contra a segregação racial e o racismo. O texto não está dizendo que Deus aprova e incentiva essas coisas. O texto está mostrando que Deus regulamenta como a escravidão será no seu povo. E talvez uma fórmula de explicar melhor isso aqui seria nos afastando um pouco mais e tentar olhar para a Escritura como um todo e a história do cristianismo inteira. A palavra de Deus nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento fala contra a escravidão. Não encontramos isso na palavra de Deus, a não ser na escravidão praticada por nós em relação aos nossos próprios irmãos. Um exemplo disso é Paulo escrevendo a carta de Filemon e pedindo a Filemon que liberte Onésimo da escravidão e não receba mais como escravo, mas o receba como irmão caríssimo na fé. Ali nós temos um pedido explícito da libertação de um escravo por causa do Evangelho. No entanto, não tem nenhum texto na Bíblia que diz que os cristãos devem se levantar contra a escravidão social e civil lá fora e atacá-la e destruí-la e coisas que tais. Mas, por causa da pregação do amor ao próximo como a si mesmo, por causa da pregação do oferecer a face àquele que o fere, por causa da pregação de nós amarmos uns aos outros ardentemente como irmãos e como cristãos, a escravidão no Império Romano não resistiu e caiu. À medida em que o cristianismo ia crescendo e tomando forma no Império Romano, a escravidão ia perdendo a razão de ser e os cristãos iam libertando aqueles escravos que iam sendo convertidos ao cristianismo. A ideia era traga-os para dentro da fé, e trazendo-os para dentro da fé, eles serão naturalmente livres. E é assim que nós vivemos diante de todo e qualquer tipo de escravidão lá fora. À medida em que as pessoas forem se convertendo a Cristo e assumindo os valores cristãos como aquilo que vai dirigir as suas vidas, muitas instituições pecaminosas cairão e deverão cair. Agora, na medida em que nós vivemos esse cristianismo superficial, fraco, pobre, descompromissado, alheio à palavra de Deus, nós vamos aumentar o número de membros nas igrejas e vamos chancelar todo tipo de escravidão que existe lá fora, porque muitas vezes nós a praticamos aqui dentro. A primeira libertação de escravidão que tem que haver é a libertação de uns para com os outros, perdoando uns aos outros nas suas ofensas. Porque Deus, acima de tudo, em primeiro lugar, perdoou todas as nossas ofensas, levando o seu Filho amado à cruz por nossos pecados. Quando nós nos entendermos livres, por causa da graça que não merecíamos, mas recebemos, então nós aprenderemos que devemos tratar o nosso próximo da mesma forma como Deus nos tem tratado. E então a sociedade muda. Terceiro lugar,
se o teu irmão empobrecer e se vender ao estrangeiro, aquele de quem você poderia ter escravos. O texto diz que se o irmão empobrecer e se vender, não para você, mas para o estrangeiro, a palavra de Deus diz que você não deve permitir que o irmão pobre seja tratado como escravo por um estrangeiro. Se alguém dentre nós empobrecer, se endividar e se colocar à disposição de alguém que está fora do nosso meio, a palavra de Deus diz que nós devemos usar dos nossos recursos para libertá-lo, para resgatá-lo da sua escravidão. Então, após a escravização pelo empobrecimento, havia então a possibilidade do resgate. E mais uma vez, o ano do jubileu é o critério para estabelecer o preço e o prazo do pagamento. Tudo deveria ser negociado de forma justa e apropriada com o estrangeiro rico que se apoderou da vida do irmão pobre. Então, o negócio deveria ser feito, a negociação deveria ser feita, o preço deveria ser o preço do salário de um jornaleiro. O estrangeiro não poderia explorar tiranamente o irmão, porque ele vive no nosso meio. E no ano do jubileu, se a dívida não conseguisse ser quitada antes disso pelo resgatador, no ano do jubileu também a sua dívida acabaria. O estrangeiro que se enriquece no nosso meio não pode também se assenhorear das posses que são herança do povo de Deus. Então Deus diz, um estrangeiro no nosso meio que escraviza um de nós não podemos permitir a escravidão diante dos nossos olhos. E aí, toda a legislação do jubileu era baseada no princípio da guarda do sábado, ou daquilo que nós ensinamos hoje pela manhã na classe de casais, do mandato espiritual. O mandato espiritual diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que Deus determinou que o homem guardasse um dia para descanso e que também nesse dia ele se apresentasse na presença de Deus. E isso foi tudo explicitado na lei através da guarda do sábado, das assembleias solenes e o ano do jubileu, inclusive. De modo que toda a vida de Israel, e por conseguinte nós cristãos, devemos aprender a organizar a nossa vida a curto, a médio e a longo prazo, de acordo com o sistema do trabalho, do descanso e da adoração prescritos por Deus na sua palavra. Deus prescreve o trabalho. Adão, quando foi criado, não foi criado para ficar debaixo da árvore despetalando uma margarida, dizendo: eu vou obedecer ou eu não vou obedecer? Eu vou obedecer ou eu não vou obedecer? Não, Deus disse que ele deveria obedecer e que ele tinha coisas a fazer para não ficar enchendo a sua cabeça dessa questão. Ele tinha que dominar a terra e sujeitá-la. Ele tinha que constituir a sua família e multiplicar na terra. Ele tinha coisas para fazer. Mas ele livremente preferiu desobedecer a Deus e então sofreu as consequências ao quebrar a aliança das obras ou a aliança da criação. Agora, o fato de Adão ter quebrado a aliança e nos ter levado junto com ele, não diminuiu em nada o valor e a veracidade da aliança de Deus para conosco, porque quando ele renova a aliança com Cristo, ele não muda a aliança, ele simplesmente muda o fiador. Antes Adão tinha que obedecer para viver, agora nós vivemos porque Cristo já obedeceu por nós e em nosso lugar. É a graça de Deus agindo no nosso meio. Mas isso não nos livra da responsabilidade do trabalho, não nos livra da responsabilidade de separar um dia em 7 para adorar a Deus. Os judeus tinham que separar o 7º, nós separamos o 1º, por causa da ressurreição. E assim, a palavra de Deus nos orienta a organizar a nossa vida social com base nos padrões espirituais que Ele traçou para nós, guardar a sua palavra, depender da sua providência e servi-lo, separando o tempo para a sua adoração.
Não fazer isso é abraçar o caminho da escravidão e da exploração. Por isso que a secularização e a secularidade pressiona a questão da guarda de um dia por semana, porque se depender das pessoas que administram esse grande shopping aqui diante de nós, todo mundo trabalha todo dia e muito mais que 8 horas por dia. Porque eles querem dinheiro. E nós também não podemos enganar, porque muitos de nós queremos também. E por isso concordamos com esse estilo de vida. E aí quem organiza a nossa vida não é a palavra de Deus. O que organiza a nossa vida é o dinheiro, que a Bíblia chama de mamon, aquela riqueza vazia, que não nos leva a lugar nenhum. A palavra de Deus não diz que nós devemos viver como pobres e indigentes. A palavra de Deus diz que nós devemos viver uma vida moderada, organizada. E que Deus abençoará, cuidará da nossa saúde, do nosso progresso, dos nossos bens, dos nossos afazeres. Deus deixa claro que tudo pertence a Ele, nós pertencemos a Ele, e que devemos administrar o que temos para a sua glória. Por causa de Deus, devemos escolher um estilo de vida mais simples, menos apegado a bens materiais, à pompa, que via de regra custa caro e nos leva a trabalhar mais e mais e mais, deixando de lado a família, deixando de lado os filhos, deixando de lado os amigos e a igreja. Para ter e ter mais, para poder viajar para mais longe. Se esse ano eu fui até ali em Caldas Novas, no ano que vem eu quero estar no Espírito Santo e no próximo nas praias da Riviera Francesa. Não no albergue, mas no hotel 5 estrelas para cima. Isso custa caro, e porque custa caro, ou eu trabalho mais, ou eu exploro o próximo. Nada contra viajar para esses lugares. É um mundo que Deus criou para nós sujeitarmos e podemos sim conhecer esses lugares. Mas tudo contra sacrificar nossas relações, permitir com que pessoas empobreçam e explorar nós mesmos, aqueles que trabalham conosco, para que eles não tenham e nós possamos ter. A palavra de Deus diz que o nosso senso de justiça e de lucro tem que agir numa proporção e numa caminhada diferente. Por isso ele então estabelece o ano do jubileu. De 50 em 50 anos, a cada 2 gerações, tudo tem que ser acertado. Para que não haja pobreza, para que não haja ricos em demasia que exploram os outros simplesmente pelo prazer de ter. E depois nós temos que ler e assistir na televisão aqueles ricos que não têm para quem deixar o dinheiro, então manda sepultar tudo com ele num túmulo de concreto, como aconteceu com um rico inglês há uns anos atrás. Mandou colocar todo o dinheiro dele dentro da sua Ferrari, mandou concretar aquilo e colocar num túmulo. Enquanto poderíamos cuidar das pessoas. Quem já assistiu a Lista de Schindler? Na última cena, quando a guerra acaba e ele salvou vários judeus, ele começa então, num ato de desespero e angústia, perguntar: mas quantos judeus eu poderia libertar com esse Rolex que eu tenho aqui no braço? Quantos judeus eu poderia ter comprado a sua liberdade com esse carro que eu estou saindo aqui? Quantos mais eu poderia ter salvado? Se eu não tivesse mantido esse padrão de riqueza e de luxo que eu mantinha a minha vida toda, e pelo qual eu trabalhei. A palavra de Deus diz: não à tirania, não à escravização, não ao empobrecimento dos outros. A libertação do cativeiro fora prometida por Isaías 61:1, numa época em que Nabucodonosor estava vindo. Antes dele vir, Isaías profetiza a libertação. E todos tinham aquilo como uma palavra que dizia respeito ao Messias que viria e libertaria Israel. Na época de Jesus, todo mundo olhava para Isaías 61 e diziam: vem o Messias, ele vai nos tirar da escravidão do Império Romano. E aí chega Jesus, numa sinagoga, abre o texto bíblico e diz: esse texto se cumpre em mim.
que a libertação não era uma libertação da opressão social, mas era uma libertação da escravidão do pecado, que promoveria, por consequência, todas as outras libertações. Então Jesus, em vez de atirar na mosca, ele atirou no olho da mosca. E a palavra de Deus diz que ele acertou. Quando, de braços abertos na cruz, ele diz: está pronto. Isaías 53 diz que ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho, aquele que lhe custou a sua vida, lhe custou a sua integridade diante dos outros, porque Hebreus 12 diz que ele morreu uma morte ignominiosa, ou seja, uma morte baseada numa vergonha pública incalculável, por nós. Mas a Bíblia diz em Isaías 53 que ele viu o fruto de todo aquele trabalho, de todo aquele sofrimento, de toda aquela dor, e ficou satisfeito. Porque agindo no coração do homem, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, a tirania, a escravização não pode resistir. Ele, nos comprando de volta, não nos trata como escravos, mas nos trata como filhos. E diz para nós: vão e façam o mesmo com seu próximo. É o que a palavra de Deus diz. Então eu quero terminar fazendo 3 aplicações para nós aqui no Jardim Goiás. Primeiro, versículo 42 e versículo 55, Deus diz que a escravidão, a escravização, a exploração do próximo não pode persistir no nosso meio por uma razão muito clara e muito simples: nós somos seus servos. Servir a Deus é obedecer a sua palavra é viver a liberdade do Evangelho e compartilhá-la com os outros, nas palavras e nas ações. O melhor lugar para fazermos isso é em casa e no nosso trabalho, com as pessoas com as quais nos relacionamos. Se somos patrões, precisamos aprender como podemos ser melhor que o nosso sistema que vivemos aqui no nosso país. Segunda aplicação. Deus diz no versículo 43, numa palavra bem pessoal ao seu povo, aplicada para cada israelita. Ele diz: não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao seu Deus. O temor de Deus é o que deve nos levar a não agir como as pessoas lá fora que não conhecem a Deus agem. Quando José foi tentado para ter um momento de prazer com a mulher numa cama, ele disse que não pecaria contra Deus porque o temia. Quando Daniel foi chamado a experimentar e a usufruir das belezas, das carnes, das bebidas, das comidas gordas do império de Nabucodonosor, ele disse que não faria aquilo porque temia a Deus. E agora, quando as pessoas nos prometem favores políticos para comprar nossa consciência por meio de votos, nós devemos dizer não, porque tememos a Deus. Terceiro, o texto diz: não há tirania à tua vista. Verso 53, se o teu irmão se empobrecer e se vender para o outro, não deixe isso acontecer diante dos seus olhos. Deus está dizendo para Israel: nenhum israelita pode ser escravizado com a sua permissão. E o que é interessante é que Deus não diz para eles: olha, se alguém virar escravo na sua frente, pegue as armas, vá para a BR-153, bota fogo em pneu e impeça a vida cotidiana do país. Ele não diz: faça um levante, crie uma revolução, invada a propriedade do rico e acabe com ele. Ele diz: veja quanto você tem, veja quanto a sua família tem, e vai negociar.
É interessante que o texto diz que é para eles negociarem a redenção, o resgate do parente pobre. E que se o dinheiro deles não der, porque isso poderia acontecer, no ano do jubileu, ele teria que ser livre de qualquer forma. Então Deus está dizendo para o rico: negocie. Negocie, porque no ano do jubileu o prejuízo vai ser seu. Porque aqueles que são meus não serão tratados como escravo para sempre. E tem mais: você não poderá tratá-lo como escravo, mas como um funcionário que recebe salário, para que ele possa, quem sabe, conseguir pagar a sua própria dívida. Ele mesmo poderia comprar a sua própria dívida depois. Então o ano do jubileu propiciava e proporcionava a negociação justa perante a lei. Negocie, use dos recursos que eu te dei, para que não haja pobres no seu meio. Então, não podemos ser tiranos e não podemos permitir a tirania diante dos nossos olhos. Mas a forma de não permitir a tirania é pelo menos duas. O meio de fazê-lo não é por meio de greves e revoluções, mas por meio do socorro, dispondo inclusive dos nossos bens particulares para socorrer. E a forma de evitar a tirania é vivendo de forma simples. Se eu sei que eu posso enriquecer até daqui 50 anos, e que daqui 50 anos eu tenho que devolver o que eu comprei do próximo que empobreceu por causa da oportunidade, então eu vou organizar a minha vida de 50 em 50 anos. De modo que nós incentivamos o trabalho para cada geração, a fim de acabar com isso que está acontecendo no nosso meio, de que a geração que está vindo após nós não quer trabalhar. Não. Se há justiça, todos terão de aprender a trabalhar e a cuidar uns dos outros. Ninguém viverá de renda, ninguém viverá daquilo que oportunamente ele pôde adquirir do seu próximo que empobreceu. Deus permite a propriedade privada, mas até o limite do jubileu. Cada um terá a sua, justa, não mais, mas também não menos, para que haja bênção, para que haja não igualitarismo, mas para que haja igualdade, para que haja principalmente fraternidade entre as pessoas. E diante disso, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos viver uma vida mais simples, não para ficar exibindo espalhafatosamente os bens que Ele nos confiou às mãos no Facebook, no Instagram ou em qualquer rede social, mas administrar isso com seriedade e com zelo para a sua glória, como Ele espera de nós. E podemos terminar esse sermão ou essa palavra perguntando assim: que ideal maravilhoso, pastor, mas impraticável. Tudo que Deus prescreveu para nós só é tratado como impraticável quando nós não queremos obedecer. Dizer que não funciona não basta, porque a revelação de Deus é inspirada e é a verdade. E a palavra de Deus dura eternamente. Passarão as nações, passarão os povos, o sangue azul ou vermelho das famílias mudarão de cadeira, mas a palavra do Senhor continuará a mesma, dizendo para as pessoas como Deus abençoa e dizendo para as pessoas como Deus julga aqueles que rejeitam a sua palavra. Então eu volto à pergunta do início do culto: onde você estará daqui 7 anos e o que estará fazendo? Onde você deseja estar daqui 15 anos e o que você quer ou desejará fazer daqui 15 anos? O que você está pensando para os seus filhos daqui a 30 anos e para os seus netos daqui a 50 anos? E a palavra de Deus resume tudo em 2 palavras: queira para os seus filhos e netos descanso e liberdade. E a forma de construir descanso e liberdade não é por meio da tirania e da escravização, mas é por meio da
justiça. Justiça social ensinada na palavra de Deus. Vamos orar. Deus, a Tua palavra vale para todo o tempo e para um tempo que é maior do que a vida que vivemos na terra. E a Tua justiça, ela pensa em nós não somente no presente, como os cartões de crédito falam nas suas propagandas, mas a Tua justiça e a Tua santidade pensa em nós por muitos anos, por gerações. E agora queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para aplicar para nós pessoalmente e contribuir para aplicarmos para o nosso país nacionalmente a palavra do Senhor. Para tanto, santifica-nos, enche-nos do Teu Santo Espírito para vivermos para Ti e não somente para nós. Para a nossa luz brilhar diante do mundo como pequenos luzeiros, e assim as pessoas, vendo as nossas boas obras, aprendam e sejam levadas a glorificar o Teu nome que estás nos céus. Ó Deus, ajuda-nos, porque entre nós há muitos que se empobrecem. Ajuda-nos, porque entre nós há muita injustiça, e muitas vezes nós mesmos somos pressionados a agir como todos os outros agem. Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos para Ti. E ainda que o preço a ser pago é oneroso, seja oneroso, nós sabemos que o dono do ouro, o dono da prata, o dono de todos os bens da terra é o Senhor. Pedimos que o Senhor nos permita viver uma vida em que haja paz e segurança. E pedimos que o Senhor nos ensine a contribuir para que haja paz e segurança para todos, e não somente para nós. Por isso, ensina-nos a abraçar a simplicidade com discernimento, e ensina-nos a cuidar do nosso próximo com bondade. Para a glória do Teu nome, para que haja alegria na Tua igreja, para que haja santidade no meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Fique de pé para receber a bênção. Logo após a bênção teremos